Bom, a questão que a gente estava comentando antes do episódio começar é que a grande discussão que movimentou aí recentemente a internet é se a gente está tendo com o 3 Atlas um cometa gigante, ou se na verdade é uma nave espacial alienígena, por causa do seu comprimento, justamente da velocidade que ele está vindo em direção à Terra, por ser de fora do nosso sistema solar. A gente Vai tem aí. toda essa discussão pegando fogo. Mas eu fiquei sabendo então que agora a gente já tem um veredito, já tem um Ah, diagnóstico definitivo. na verdade, né, cara, vou explicar pra galera assim que esse negócio de nave é. Quem começa com esse papo todo, né? Vamos explicar pra galera primeiro o que é um objeto interestelar, né? É um objeto, esse é o terceiro, ele chama 3 Atlas porque ele é o terceiro objeto interestelar. E o nomezinho Atlas é porque ele foi descoberto por um sistema de telescópios que fica no Chile chamado Atlas. Entendeu? Por que ele é o terceiro? Porque tem dois antes. Então, em 2017, nós descobrimos o primeiro, que é o 1I/Oumuamua. Ele tem esse nome aí, é um nome havaiano, porque ele foi descoberto por um sistema de telescópios chamado Pan-STARRS, que fica lá no Havaí. Em 2019, teve o segundo, que é o 2I/Borisov. Ele tem esse nome porque quem descobriu ele foi um astrônomo amador até, olha que legal. Usando um telescópio bem grande, ele conseguiu descobrir e o nome do cara era Borisov, levou o nome. E agora tivemos o 3I/Atlas, que é essa história toda aí. Algumas coisas muito interessantes. Tanto o Oumuamua como o Borisov, quando a gente descobriu eles já estavam saindo do sistema solar. Então nós tivemos muito poucos dias para fazer qualquer coisa dele, tanto que nem tem imagem direito. Uhum. O 3I Atlas, nós descobrimos ele entrando no sistema solar. Você já vai ter tempo pra estudar ele, né? Basicamente 1 ano. Vai ter 1 ano quase inteiro para estudar ele. Tanto que ele está sendo, faz 2 meses só, ele foi descoberto dia 1º de julho. Ou seja, só tem 2 meses que ele foi descoberto, já tem coisa pra caramba. Imagino que você vai ter mais quase 1 ano para estudar ele. Então ele já tem muita imagem, já tem muita coisa. Esse é um ponto. Segunda coisa, né? Como que o astrônomo descobre ou sabe que um objeto veio de fora do sistema solar? Por quê? Né? Como assim? Como que você sabe que veio de fora? Isso é feito da seguinte maneira, para o pessoal entender. Quando você descobre um objeto que está se movimentando, você consegue calcular duas coisas dele: a velocidade que ele se movimenta e a órbita dele. É a excentricidade, É a principalmente. da órbita. excentricidade da órbita. O que é excentricidade? Né? É o quanto que a órbita se afasta ou se aproxima de uma circunferência. Então você tem excentricidade 1, é um círculo perfeito. Qualquer coisa que é maior vai ficando elíptica. Até que chega um ponto que é tão excêntrica que ela nem mais é elíptica. É uma hipérbole. Ela vira uma hipérbole. Então ela vira uma órbita hiperbólica. Quando a gente calcula essa órbita da hiperbólica, esse objeto não está no sistema solar. Não veio daqui. Ele tem muito mais velocidade do que a velocidade de escape do Do sistema Sol. solar. É. Então é como se tivesse o Sol aqui, ele passasse meio que, entre aspas, reto, assim, ele tá cruzando só, né? Ele não vai dar a volta, né? Ele tá tão rápido que ele vai passar só. Vai ter uma interação gravitacional normal, mas ele não vai ficar, Ele não vai ficar preso a gravidade do Sol não vai prender ele Entendi. aqui. Ele tem vai uma embora. interação gravitacional, mas a velocidade dele é tão forte. 60 ele km passa. por segundo. É mais ou menos 210 mil km por hora a velocidade dele. Isso aí é uma coisa que impressionou muito, porque ele é o objeto mais rápido que a gente descobriu. Os outros eles não eram tão rápidos assim. Eram rápidos, mas não eram tão rápidos assim. E a velocidade de escape, só para o pessoal entender, do sistema solar, se não me engano, é 42 km por segundo. Então ele está a 60 km por segundo. Ele está muito mais rápido do que a própria velocidade. Por isso que ele vai passar reto e vai embora. Lá em 2017, quando o Oumuamua foi descoberto, apareceu para todo mundo um cara muito interessante. Aliás, eu tive o prazerzão de conversar com ele. Vou até fazer a propaganda. Vai amanhã no Vilela, às 7 horas da noite, o meu papo com ele, a Viloeb. Ah, ele foi lá? Eu conversei com ele, não, a gente fez remoto. Ah, sim. Conversei com a Viloeb. A Viloeb, ele é professor, ele é diretor do Departamento de Astronomia da Universidade de Harvard. E olha o que acontece com esse cara. Quando surge o Oumuamua, ele levanta a questão de ser ou não nave alienígena. Uma coisa muito importante, pessoal. Tem muita gente que fala mal desse cara porque fala que ele afirmou. Ele nunca afirmou nada. Tanto que eu fiz essa pergunta pra ele e ele fica puto quando fala disso. Porque ele falou assim, cara, isso é uma coisa que vai me perseguir o resto da vida. Eu nunca... E você pegar os textos dele, ele faz ensaios muito bons. Ele escreve naquele site Medium, que tem uns textos muito legais dele. Ele nunca afirmou.
A única coisa que ele faz é a dúvida. Porque... Ele coloca a dúvida. assim, sei lá, tem a chance de você levantar da cadeira e ir embora, levantar da cadeira e cair, levantar da cadeira e tropecar. E ele listou todas as possibilidades. Ele não falou que era nenhuma delas. Não, ele fala assim, muito provavelmente é um cometa. É um objeto natural. Só que, e se for uma outra coisa? Porque o que ele defende? Ele defende que a gente faça muita imagem. Qual que é a defesa dele? Ele defende colocar observatórios no espaço ou até na Terra para poder fazer imagens boas desses objetos. Porque só com a imagem é que nós vamos. E ele dá um exemplo, cara, que é sensacional. Ele dá um exemplo sensacional. Tanto que ele tem um projeto que tem esse nome por causa do exemplo que ele dá. Ele dá o exemplo do Galileu. Entendeu? O Galileu, quando ele pegou o telescópio dele, olhou para Júpiter e viu as 4 luazinhas ali, aquilo lá na época foi uma coisa mais absurda que alguém podia ter feito. Ele levava o telescópio e mandava a galera olhar. E a galera não olhava. E aí a Igreja Católica condenou. O Galileu ficou preso, ele teve prisão domiciliar. Até Galileu. Morrer. Entendi. Até o resto da vida dele. 400 anos depois, a Igreja Católica veio e pediu desculpa para ele. Entendeu? Uhum. Mas aí o que ele fala? O que o Aviloeb fala? Ele foi o cara que questionou, ele simplesmente questionou o modelo que estava padrão. Então, uma defesa ao Aviloeb aqui, cara, ele nunca afirmou. Ele só levantou a questão. E a galera, a imprensa, pegou a questão dele, tirou o ponto de interrogação. E soltou. Botou só uma exclamação. Um clássico. E saiu falando, a gente sabe muito bem, né? Um clássico. E saiu falando o quê? Cara lá, astrônomo de Harvard afirma que tem nave alienígena. Tanto que ele criou uma escala dele, que vai de 0 a 10. E o 3 e Atlas é só 4 na escala dele. Se ele achasse que a nave alienígena Não, tinha 10, né? ou 9, né? Então, não, a dele é 4 só. Então, assim, ele não acha, ele até acha que é cometa mesmo e tal. Só que ele tem umas coisas interessantes, o 3 e Atlas. Então, o primeiro é a velocidade, ele é muito rápido. Aonde que ele ganhou tanta velocidade assim? Ele não sabe, teria que pesquisar. Uma outra coisa muito interessante, quando a gente estudou ele com equipamento, a gente descobriu níquel em volta dele. Só que a gente não descobriu ferro. E normalmente os dois estão E normalmente juntos, os dois estão juntos. Ferro e níquel estão sempre junto. Tanto que na Terra, por exemplo, né, o núcleo... O núcleo é ferro e níquel. Tá. Então nós só vimos níquel. Qual é o problema disso? Lugares que só tem níquel são o quê? São indústrias que fazem ligas de níquel. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, tudo isso está nos artigos científicos e tal. Aí o que o pessoal pega? Fala assim, então, ó, ele pode ser uma nave toda inteira de níquel. É. Por isso que a gente só tá vendo níquel nele, entendeu? Então, ele... Tudo bem que uma nave de níquel seria um negócio... Seria uma loucura, né? Idiota, né? O níquel é pesado pra caramba. E aí, né? Outra coisa, a trajetória desse objeto. A trajetória dele é muito interessante. Ele tá meio rasante, passando bem no plano aqui dos planetas. E ele vai conseguir cruzar. Ele não vai cruzar a Terra, mas ele vai passar perto de Marte e perto de Júpiter. E quando ele passar perto de Marte, Marte vai estar do outro lado do Sol e nós não vamos conseguir ver direito. Então, o que a galera fala? Tá escondendo, né? Exatamente. A órbita dele não pode ser por acaso. Essa trajetória dele foi escolhida por alguma civilização inteligente para passar por ali. Entendeu? Uhum. Então, por conta dessas características aí, o pessoal saiu levantando. Aí ficou falando que a nave alienígena, que não sei o quê. Não, e assim, eu gosto da certeza. A certeza certeza que é o mais legal. maravilhosa, do tipo, pô, é mesmo, tá ligado? É isso mesmo. Mas assim, aí o pessoal fala, não tem cauda. Não tem cauda, ele tinha uma cauda na frente e tal, um negócio diferentão. Só que aí agora, semana passada, sexta-feira, na verdade, semana passada, apontaram um dos maiores telescópios da Terra para ele, o Gemini Su, um telescópio de 8 metros, e apareceu a cauda bonitona lá, igualzinho um cometa, entendeu? E quanto mais ele se aproximar do Sol, maior essa cauda deve ficar em tese, né, pelo menos. Exatamente. E aí nós temos... O complicado é se não ficar. Aí os caras... Então aí vamos lá, vamos para as complicações. Vamos falar as datas importantes, tá? Pra galera guardar aí, ó. Guardem as datas. A primeira data importante para esse objeto é dia 29 de setembro. 29 de setembro ele vai passar pelo periélio, que é o ponto mais próximo do Sol. Isso é muito importante porque pode ser que ele forme uma cauda muito grande. E se depois que ele passar perto do Sol, ele não aparecer do outro lado? Aí tem a galera levantando essa questão. Mas bateram o martelo de que é um cometa. Não bateu o martelo ainda. Não? Não.
Só tem um jeito de ter certeza, é ir lá, né? É ir lá. Mas Ele isso pode ser não- um asteroide, pode ser um outro objeto, pode ser qualquer coisa. Mas quando ele passar perto do Sol, a tendência é o quê? Porque ele tá envolto numa nuvem-zona de gás e poeira ali. Na hora que ele passar perto do Sol, muito provavelmente isso aí vai sair O dele. vento solar começa a empurrar também, né? E E aí essa se- cauda aumenta porque aumenta É. a temperatura e tende a emitir mais gás também. Ou a cauda dele aumenta, ou limpa tudo isso É. e aparece uma nave do outro lado. Porque assim, É o que o pessoal tá falando. porque o cometa, a cauda dele não é que nem como se você vê um meteoro assim, né? Na Terra, você vê que ele fica a trilha, né? Sim. Ela fica sempre pro lado oposto do Sol. Porque o Sol tá mandando partícula e ele forma essa cauda por causa disso. Aí, então, assim, quando ele chega mais perto do Sol, a temperatura tende a aumentar. E aí a pressão do gás dentro é maior, né? E aí vai começar. Então, se tiver água mesmo, né? Muita água, ele começa a soltar mais ainda, né? Então, é um efeito. Toda a parte de cometa, ele é meio parecidão, né? Assim, agora, se um negócio começa a não formar a cauda grande e principalmente não mudar a velocidade, porque isso também acontece. Porque quando você tem você tem aqui um objeto, isso aqui seja o cometa, né? E ele começa a soltar gases aqui por causa dessa aumento de temperatura, ele começa a modificar a velocidade dele. Porque esses gases geram um empuxo bem pequenininho que ao longo do tempo você consegue medir. Entendeu? E até a própria pressão de fóton, né? Que a gente chama do Sol. O Sol já- O fóton, quando bate no corpo, ele dá um Dá um empurrãozinho nele. É bem pouquinho. Só que isso só consegue ver no espaço aí, que nem um ano é impossível você conseguir ver isso já, tal. Então é capaz dele aumentar a velocidade ainda. Não, ele já tá aumentando. Pode mudar, né? Não, já mudou. É, ele já então, mudou. Isso aí o pessoal já detectou. Ele detectou, a gente chama de uma aceleração não gravitacional, porque tem duas maneiras do corpo acelerar. Ou ele passa perto de um objeto, e a gravidade acelera ele, ou desse jeito aí que o Pedrão falou. Entendi. Que é Entendeu? um negócio muito louco, né? Porque, assim, satélite, por exemplo, quanto maior o satélite for, mais ele é afetado por pressão de fóton. Se você tiver um painel solar gigante, mesmo que o satélite estiver longe da Terra, sei lá, 300 mil quilômetros da Terra, ele vai sofrer esse efeito mais. Se ele estiver muito perto da Terra, ele ainda pega o resto da atmosfera. E aí tem os dois efeitos. Então, isso, quando você pega um satélite que vai ficar pouco tempo, sei lá, um ano, isso não dá diferença nenhuma. Agora, quando você pega satélites geoestacionários que ficam 15 anos, aí eles toda hora tem que lá alguém lá dar uma corrigida na orientação dele e tal, na órbita, porque dá diferença. E quando eles têm que ser muito precisos, né? Então, tem que fazer esses ajustes. É bem legal que mesmo é fraquinho, né? A força que Mas é vai colocada, acumulando, né? mas vai acumulando com o tempo, né? Isso mesmo. Então, tem isso. 29 de setembro é a primeira data importante dele. E a segunda data importante é logo depois, que é dia 3 de outubro. 3 de outubro, ele passa perto de Marte. Ele vai passar bem perto de Marte. Ele vai passar 29 milhões de quilômetros só. Isso é bem perto. Bem perto mesmo. Por que é uma coisa boa pra gente? Porque ao redor de Marte a gente tem várias sondas. Que tem câmeras muito boas, de muita alta resolução. Então a gente vai poder fazer uma imagem muito boa dele. Nós daqui da Terra não vamos conseguir ver, porque Marte vai estar atrás do Sol. Mas as câmeras que estão lá vão conseguir fotografar ele. E ainda depois nós vamos ver as imagens. E em março de 2026, ele passa perto de Júpiter. Vai passar bem perto de Júpiter também. Por que é legal? Porque ao redor de Júpiter tem uma missão chamada Juno. E ela também vai poder fotografar com boa definição o objeto. Então, assim, ele vai ser muito estudado ainda ao longo. Nesse período agora, se vocês entrarem no YouTube aí de noite hoje, por exemplo, vão ver um monte de live, principalmente brasileiros, astrônomos amadores, fotografando e registrando o 3i Atlas. Porque agora, se você tem um telescópio razoável aí, você consegue ver ele bem. Porque já tem a efeméride lá, né? Já tem os dados do posicionamento, é mais fácil, né? Esse telescópio eletrônico hoje em dia, né? O cara... Tem os dados, tem tudo. Então tem uma galera aí. Paulo Cassela, meu amigo lá de Brasília, o Marcelo Domingues também lá de Brasília, já estão fazendo várias imagens. O Diego, que é um cara que faz live todo dia de noite aí com telescópio, tá fazendo imagens maravilhosas também. Aquele outro menino lá, o Thiago Dometes, também é um outro que tem um telescópio grandão, também tá fazendo muita imagem dele. Então, assim, ele tá sendo estudado muito. Isso é muito legal. Por quê? Porque muita gente fala, aliás, um cara aí mandou uma mensagem me xingando pra caramba, falando, não, cara, você vai ver a NASA aí, ó, vai esconder tudo de novo de todo mundo. Que a NASA, Sempre, cara, primeira coisa, só pra falar pra vocês, tá? A NASA não tem nada a ver com assim, tem a ver, ela patrocina lá o Atlas, mas o projeto, mas a NASA não tá nem aí pra isso, cara, entendeu? Aliás, a NASA queria mesmo que tivesse uma nave ali. Nossa, mas ia jorrar dinheiro. Ia jorrar dinheiro pra eles.
E outra, é tanta gente observando ele hoje, tantos amadores, que se ele for uma nave, não vai ter como esconder. Né? Não tem como, entendeu? E aí nós temos que esperar. Mas você é da opinião que é um cometa. Cara, eu acho que é um cometa. Eu acho que é quase certeza absoluta. Ele tem um comportamento. Ele é um pouco diferente, principalmente na composição química. Ele tem pouca água em relação a dióxido de carbono. Ele tem muito dióxido de carbono e pouca água. O que não é normal, mas tem cometas aqui que tem essa mesma coisa. E tem que lembrar também que se ele não foi formado aqui, cada sistema solar... Pode ser diferente também. É isso que o pessoal tá defendendo. Uhum. Outra coisa, o lance da cauda, né? Ah, porque a cauda. Cara, é só a galera lembrar. Não sei se vocês vão lembrar do Halley. Eu vi o Halley em 86. Certo. Eu não era nem projeto, então... E ele não tinha uma... Ele era uma fumacinha no céu. Aliás, foi por isso que ele foi uma grande decepção. O de 86, né? O de 86 foi uma grande decepção. Porque em 1910, a cauda do Halley, diz a lenda e tem as fotos, ela ocupava metade do céu. E aí todo mundo ficou com aquelas imagens e tal. Quando ele passa em 86, ele não aparece... Ele era uma fumacinha no céu. Ele quase não tinha cauda. Então ele foi uma grande decepção por conta disso. Mas aí é legal da gente falar, porque cometa é assim, cara. A gente não sabe o que acontece com um cometa quando ele passa perto do Sol. Ele pode. Já até perguntaram aqui, ele pode mergulhar no Sol? Pode mergulhar no Sol. Entendeu? Pode. Ele pode, na hora que virar, a cauda dele aparecer lindamente? Pode também. Pode ser que ele passe numa distância, que a pressão de radiação e tudo seja tão grande que arrebente ele. Pode acontecer também. A temperatura interna sobe muito, ele estoura, né? Ele explode, entendeu? Então, assim, o que vai acontecer? Nós não sabemos. Cometa é um bicho muito imprevisível. A gente não consegue saber como que ele vai ser. Por isso que o Halley, na época, foi uma decepção. Obviamente que os astrônomos sabiam que ele não ia ser daquele jeito, entendeu? Só que também a gente tá falando de 1986. Não tinha internet, não tinha nada. Então, o astrônomo falava lá, ninguém nem sabia, né? Hoje o cara fala e joga num Twitter, no Instagram. Nada, joga uma foto de 300K, né, de resolução. Na época o cara falava, e aí, cara? Não tem, mas os astrônomos sabiam que o Halley não ia ser daquele jeito. E pode ser que na próxima passagem ele seja lindo. E eu gosto sempre de falar, tem cometas, cara, que a gente não dá nada pra eles. Em 2011, teve um cometa que passou chamado Lovejoy. Ninguém dava nada pra ele. Na hora que ele virou do Sol, cara, a cauda dele ficou lindíssima. Eu vi a cauda dele no interior. A cauda dele pegava quase metade do céu. Bem de manhãzinha. Lindo, maravilhoso. Em 97, passou o melhor cometa que eu já vi na vida. Eu vi aqui em Piracicaba, no Observatório de Piracicaba, chamado Hale-Bopp. Esse cometa, ele era tão forte no céu, a cauda dele era tão linda, que a gente conseguiu ver algo que é muito difícil ver num cometa. Durante a noite, você vê ele mexendo no céu. Porque todo mundo dá a impressão que você vai olhar um cometa, o cometa tá passando assim. Você não vê Ele isso. fica aparentemente estático, né? Você vê ele aqui, aí no dia seguinte você vê ele aqui, no outro dia você vê que quando você junta tudo, você vê o movimento dele. Tá. Só que o Hale-Bopp, ele era tão forte, tão intenso, que durante as poucas horinhas que a gente conseguia ver ele, a gente via ele se movendo. Então, assim, e ninguém dava nada pra ele. Entendeu? E outro, por outro lado, tem cometas. Teve um em 2014 chamado Side Spring. É o cometa do século. Pô, Sempre tem o cometa do século. Esse cometa vai ser sensacional. Não foi nada. Na hora que ele virou no Sol, cara, não apareceu nada. Cauda nenhuma. Então, assim, não dá, a gente não tem essa previsibilidade de cometa. É muito difícil, porque a gente não sabe exatamente a composição dele, o quanto de gelo. Ele tem vários gelos. Gelo de água, gelo de CO2, gelo de não sei o quê. Como que eles reagem à pressão que eles vão sofrer do Sol? Será que a temperatura vai subir muito? Não vai subir tanto? Será que ele é muito... por onde que sai todo esse gás dele? Sai por buracos que tem no cometa. Será que esse cometa ele tem muito buraco? Tem pouco? A gente não sabe. Então é uma dúvida. Eu sou da opinião que é um cometa. Eu sou dessa opinião, tranquilamente. E você, Pedro? Eu acho que é um cometa também. Assim, o fato de ter saído essa notícia recentemente da cauda já praticamente mata a questão, né? Então agora é ver como ele se comporta. E inclusive, acho que o legal é poder entender como encontrar outros também, né? Então, as próximas identificações já começaram a ficar mais rápidas, né? Então, depois do primeiro, né, do Oumuamua, depois ficou mais fácil. A tendência é ter cada vez mais. O legal seria se um dia achassem como chama? Um objeto que veio de outra galáxia. Esse é mais difícil ainda. Esse sim, é. Esse é bem difícil. E aí você tem que pegar uma rocha que tá numa velocidade ridícula de alta e vai ser muito difícil até de estudar ela, né? Porque ela vai passar muito rápido. Então, mas a gente vai ganhando tecnologia para conseguir achar cada vez mais coisa, né? Entendi. Então, vai ser... Tem um observatório agora que acabou de inaugurar, o Vera Rubin, que dizem que ele vai descobrir um por mês. Na verdade, olha que coisa interessante.
Quando eles montaram o observatório e ligaram a câmera, eles fizeram algumas imagens. O pessoal pegou essas imagens agora e viu tava lá. Na verdade, ele não tinha descoberto, mas tinha descoberto, né? Uhum. Antes de aparecer lá no Atlas, já tinha aparecido no Vera Rubin, esse objeto agora. E o Vera Rubin, aí a expectativa é que ele descubra um por mês, um interestelar por mês. Mas aí o grande sonho agora da galera é tentar mandar uma missão para interceptar um objeto desse. Nossa, mas é muito difícil. E tá, aí tem várias ideias. Uma ideia é colocar uma missão no ponto de Lagrange Ficar esperando e lá. ela fica ali. Na hora que vê o cara entrando, você manda ela. E aí você encontra com ela lá por Júpiter, O Saturno, uma problema coisa é assim. que que a gente pega aí, ele sair da Terra pra chegar em Lagrange, num ponto de Lagrange, os caras vão mandar aí a 10, 11 km por segundo aí, mais ou menos. É. Agora, você... A acelerada que ela vai ter que dar vai ser É violenta. muito bruto, você vai ter que um negócio muito grande que é basicamente combustível só, né, propelente, e acelerar e ainda tem um controle muito bom, né, disso tudo. Então é muito difícil. Mesmo se você usar como, né, iônico, né, tal, tem que ter Iônico não dá, porque iônico é devagarzinho. É devagarinho, então. É devagar e sempre, né? Você ganhar o que chama de delta V, né, essa diferença, de 50 km por segundo, por exemplo, cara, é muita coisa. Mas é muita coisa mesmo. Mas tem os planos aí, da galera tentar no futuro, deixa uma sonda ali, e aí vai, ou constrói observatório pra isso. O Vera Rubin já é pra isso também. Então, assim, tem muita coisa aí, vamos ver, né? Tem a galera aí que afirma com certeza que é uma nave alienígena. Eu tenho quase certeza que é um cometa. Tem todas as características. Quando você faz os gráficos lá e coloca ele comparado com os outros cometas que a gente conhece, ele tá um pouco fora, mas tem vários cometas que têm a mesma característica mas dele no meu também. estilão, né? Então, o tipo de gelo é o mesmo. Aí você vai falar assim, mas e o níquel aí? Daqui a pouco o pessoal começa, mas aí, ó, descobriram o níquel e não tem ferro. Isso é uma verdade. Porém, o equipamento que fez essa detecção, ele não era um equipamento próprio para detectar essas linhas espectrais. E pode ser que ele tenha ferro. Só que a gente tem que observar ele com outro equipamento. Depende e aí, de como ele se ferra ou tá lá dentro também. Né? Depende de como que ele tá e tudo. Mas apareceu uma coisinha ali onde era para ser o ferro. Então o pessoal acha que tem que observar melhor e tal, não sei o quê. Certamente ele tem muito mais níquel. O que é uma coisa diferente. E eu acho que tem que ser diferente mesmo. Porque se ele não veio daqui, se ele é de um outro verdade. A composição dos planetas rochosos no sistema solar é muito parecida, assim. Ela não é... Mercúrio não é absurdamente diferente da Terra, assim. Você pega Marte e a Terra, eles têm muitos minerais ali que são parecidos. Olivina, por exemplo. Tem nos dois, né? Já se sabe. Então, não tem muito pra onde escapar nos planetas rochosos, porque a formação foi a mesma, né? Então, a sopa primordial é igual. É isso mesmo. Tem as suas diferenças e tal ao longo do tempo, mas não é, assim, da água pro vinho, entendeu? É isso. Então tá aí. Temos que esperar aí essas datas. O legal, acompanhe, porque vai ter muita coisa dele. Muita coisa. Ele já foi observado pelo James Webb, pelo Hubble. Ele já foi observado pela SPHEREX, que é uma outra missão. Os maiores telescópios da Terra já observaram ele. O Gran Canarias, que é o maior observatório que a gente tem aqui. O VLT, que é outro grande. O Gemini, que é outro grande. Então, todos já observaram. Então, assim, o próprio Vera Rubin já observou ele. E agora vão observar de novo, porque eles observaram ele quando ele estava muito longe. E agora ele está se aproximando. Uma coisa importante falar, ele não vai passar perto da Terra, tá? Ele vai passar bem longe da Terra. Ele não tem risco dele bater na Terra. O pessoal, não, porque pode ser uma nave, aí os caras vão invadir a gente e tal. Não tem como, a não ser... O que falaram, na verdade, até eu conversei com o Jaime na primeira vez que a gente trocou nesse assunto, eles falaram que era uma sonda. Não dava pra ser uma nave. Então, eles falam que é uma sonda que os alienígenas mandaram pra estudar. Eles estão estudando o trajeto... Quanto tempo demora, velocidade. Os caras têm tecnologia pra fazer isso e tá preocupado em mandar, né? O cara. Não, só no primeiro. Então, aí você conversa com a Gai, por exemplo, aí entra aqui. Uma coisa legal, daqui a pouco eu falo o que eu ia falar. Tem uma coisa legal do 3 Atlas, que dependendo da imagem que você faz, que você analisa, tem uma coisinha na frente. Então tem gente falando que o 3 Atlas ele é uma nave-mãe. Ele vai soltar uma pequena sonda pra vir. A galera tem umas ideias muito boas, cara, né? Vai soltar pra vir pra cá. Isso aí. Porque o negócio é o seguinte, ele vai passar muito longe da Terra. Ele vai passar pelo Sol. Quando ele passar perto do Sol, a Terra vai estar longe aqui.
Então, pra ele falar, ele vai ter que fazer tipo uma esquina aqui pra vir pra Terra. Isso não vai acontecer, cara. Se acontecer isso, Ferrou. aí, não, aí Invasão não, se alienígena. acontecer isso, cara, aí, meu, você pega seu cartão de crédito, gasta tudo, cara, acabou. Aí não tem volta. Não tem mais Bebe todas e Né? esquece, cara, esquece. Viva Aí não- literalmente como se não tivesse amanhã. Viva mesmo, não tem como. O mais legal é que a galera fala... Aí eu brinquei, né, que tem o grande Richard lá do Galeria do Meteorito. Salve aí, Richard. Que eu fico zoando com ele, que ele fala, o Richard fala que é nave. O pessoal, lá, o Richard fala que é nave. Eu falei, vamos fazer uma aposta com o Richard. Richard, vamos apostar o que você quiser. Eu aposto que é um cometa, você aposta que é uma nave. Aí o pessoal falou assim, Sérgio, se for nave, ninguém vai ter tempo de ver quem ganhou a aposta. Vai ter. Ninguém vai se importar, né? Ninguém vai se importar com essa aposta, não. Lá que você... É isso mesmo. Mas é isso, cara. É muito legal, porque é uma chance muito grande a gente tem. Então, até março, abril, talvez do ano que vem, a gente consiga estudar ele. Depois ele vai ficar muito longe. Valeu por Sobre o assistir tamanho. até o fim. Vamos falar sobre o tamanho, Se curtiu né? o corte, Tamanho gigantesco. deixa o like. Gigantesco, não. Isso fortalece o canal e leva o conteúdo para mais gente. E se ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos.